Acompanhando a ginástica no Sport TV, acompanhando também as emoções do atletismo. E agora há pouco nós tivemos a Keila Costa no salto em distância, fechando a sua participação com o salto de 6,60, mas o melhor salto foi de 6,67 metros. A gente tem a recuperação aí do último salto da Keila Costa, para ela confirmar a medalha de ouro no salto em distância. A Keila da Silva Costa, pernambucana, que dessa vez não teve como rival a Mauro Image, que não veio para a prova, voltando de viagem, né? E acabou não participando dessa prova. A Mauro Image seria uma grande adversária da Keila. A Keila, então, chegou favorita para a prova e venceu. 6,67 metros a marca dela para conquistar o título, para conquistar a medalha de ouro no salto distância no GP Rio de Atletismo, aqui no estádio Célio de Barros, no complexo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Lauter Nogueira está aqui com a gente, Robson Caetano também. Lauter Nogueira, a Keila Costa acabou dominando a prova. Ela tinha duas rivais, como a Olga Ripakova, né, do Cazaquistão, a Akiba Makini, que acabou se machucando no seu último salto, mas a Keila Costa foi melhor. A Makini, que ficou pelo caminho, né, teve uma contusão num pouso do salto. É aquele que vem mostrando bons saltos, uma boa consistência. Tem como melhor salto em 2007 6,74. Saltou o suficiente para vencer. E venceu com bastante categoria, não precisou se esforçar tanto. E foi um excelente apronto, de repente, para o GP Brasil do próximo domingo, para ela. E no caso da Keila Costa competindo, dando sequência às competições que estão acontecendo aqui no Brasil, isso é muito importante porque ela não quebra uma sequência que pode ser muito favorável para ela, inclusive em competições futuras. O que aconteceu com a Mauro Image? A Mauro Image optou por fazer uma competição em Uberlândia, seguir para Doha e retornar ao Brasil para fazer uma competição. Realmente fica muito apertado para um atleta que é saltador e que tem que realizar 6 saltos, uma correria para poder fazer tudo isso e acabar conquistando uma boa marca. Fica muito complicado para o atleta, mas ela acabou pagando um pouco o preço por isso, ficou em 6º lugar em Doha e chegou aqui no Brasil e decidiu não competir. Das duas, uma, ou ela teve algum problema sério, ou então ela está se poupando para ir para a competição em Fortaleza ou em Belém do Pará. E a gente tem a imagem ali, né, da Akiba Makini dos Estados Unidos, ainda sentindo muito, parece ser mesmo o tornozelo direito. No último salto dela, ela caiu de mau jeito ali, deve ter virado o tornozelo e machucou, né? Veja que ela fica apenas apoiada na perna esquerda, com o pé direito suspenso. A Akiba Makini, número 1 do mundo na temporada, com um salto de 6,82, mas nessa prova ela acabou não conquistando superar a Keila Costa e pior, né? Ela acabou se machucando na sua última tentativa de salto. Você reviu ali o salto que ela se machucou, ficou no chão ali, caída, sentindo muitas dores. E o que a gente pode observar, no momento que ela aterriza, que ela coloca o pé direito no chão, ela senta sobre o pé direito. Então ela deve ter sofrido uma hiperextensão dos tendões ali e está sentindo um pouco de dor. A Makini realmente era uma atleta que tinha tudo para fazer uma briga muito boa com a Keila Costa. A Akiba Makini dos Estados Unidos, portanto, que teve como melhor marca 6,60 metros, ficando assim com a medalha de prata nessa prova. Daqui a pouquinho no atletismo a gente tem também o salto triplo, tem as provas de revezamento, né? 4 por 100 metros no masculino e no feminino, e a prova dos 4 por 400 metros também no masculino e no feminino. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem atletismo e tem ginástica para você no Sport TV, o canal campeão. Muito bem, vamos voltando com imagens ao vivo aqui do Rio de Janeiro, dando prosseguimento à cobertura do GP Rio de Atletismo. E excelente notícia para o Brasil, não no atletismo, não nas pistas do atletismo aqui no Célio de Barros, e sim nas pistas da Fórmula 1. Felipe Massa acaba de vencer o Grande Prêmio da Espanha, vitória do Brasil na Fórmula 1. O Felipe Massa, que largou na pole position, vence a prova com o Hamilton na segunda colocação e o Alonso, Fernando Alonso, passando na terceira colocação, completando o pódio. Então, Felipe Massa do Brasil vencendo o Grande Prêmio da Espanha. Mais uma vitória do Felipe, segunda consecutiva nessa temporada 2007 da Fórmula 1. Grande notícia. Fique ligado na cobertura do Sport TV. As entrevistas, né, dos pilotos ali na entrevista coletiva, depois do pódio.
o Sport TV trazendo para você ao vivo. Estamos acompanhando o GP Rio de Atletismo. Daqui a pouquinho também tem a ginástica para você. A etapa lá na Alemanha da Copa do Mundo. Moreno? E a gente vai com informações com a repórter Janaína Xavier. Só para informar, a Akiba McKinney, do salto em distância, que a gente viu há pouco que se machucou, ela machucou o tornozelo, na verdade, e segundo o pessoal aqui do apoio médico, pode ter sido uma fratura. Ao meu lado, a grande vencedora, a medalha de ouro, Keila Costa, que fez dobradinha com o namorado. Ele também ganhou, você também. Ele falou que vocês combinaram isso ontem. A gente estava conversando, né, e ele prometeu que ia bem, né, que ia ganhar a prova, e eu falei que eu também queria, que eu estava aqui para isso, né, então foi meio combinado. Meio combinado. Você acha que a ausência da Malrin facilitou um pouquinho as coisas para você? Não, porque tinha outras atletas aqui de alto nível, né, a primeira do ranking atual estava aqui, a Akiba, né, e eu acho que eu fiz o que eu pude hoje, fiz o meu segunda melhor marca, né? Eu só estou evoluindo, então eu estou muito feliz com isso. Agora é torcer para conseguir garantir a vaga no PAN, tá pertinho. Com certeza, estou trabalhando para isso, estou me dedicando triplicado, tanto no triplo, né, quanto na distância. E eu estou vendo o resultado fluindo, né? Que bom, uma boa sorte para você, Eduardo Moreno. Obrigado, então, Janaína, conversando aí com a Keila. É muito legal, né? Quer dizer, a medalha de ouro vai ficar ali na casa. São namorados, mas enfim, vai ficando com os dois. Aí o ouro, o Irving Saladino que venceu no salto de distância, ouro para ele. E a Keila Costa vencendo também no salto de distância, ouro para ela. O panamenho Saladino e a brasileira Keila Costa conquistando o salto em distância aqui no GP Rio de Atletismo. Bom, agora há pouco falei, né, do Felipe Massa vencendo o Grande Prêmio da Espanha. O Mundial de Pilotos ficou assim, ó, com o Hamilton agora, que chegou na segunda colocação. Na primeira colocação, o Hamilton com 30 pontos, um pontinho à frente do Fernando Alonso, que é o vice-líder do campeonato, né? 29 pontos, portanto. E o Felipe Massa, agora o terceiro colocado, deixa para trás o Raikkonen. E o Massa agora com a vitória, chegando a 27 pontos, está muito na briga pelo campeonato. Felipe Massa da Ferrari lutando lá contra o Hamilton, o Alonso da McLaren. Depois de um começo de temporada muito complicado para o Felipe Massa, ele agora está encontrando o caminho, está chegando bem. E a gente vai ficar muito na torcida aí pelo Felipe Massa. Daqui a pouquinho as entrevistas dos pilotos, a entrevista coletiva dos pilotos na Fórmula 1. E a gente vai ver o Felipe Massa de novo ali sentado no centro da mesa, né, no lugar do vencedor. A gente revendo aí o salto, né, da Akiba McKinney, a americana, que acabou se contundindo. E a Janaína Xavier trouxe a informação ali, suspeita de fratura. Pode ter fraturado o tornozelo esquerdo ali na aterrissagem. Ela caiu mal, né? Ela cai em cima do pé ali, né, Robson? Ela caiu em cima do pé, realmente. É lamentável para o atleta que está se preparando para competições importantes, como campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, mas está aí a imagem, o tornozelo direito aí com gelo já para prevenir o edema. E a atleta fica realmente muito sentida, porque qualquer atleta fica sentido. E eu posso dizer, porque quase fiquei fora dos Jogos Olímpicos em 84, depois de uma contusão que eu tive em posterior de coxa. E o tratamento é doloroso, é cansativo, e você tem que ser paciente, porque quando você volta achando que consegue correr ou saltar exatamente aquilo que você estava fazendo quando estava em forma. E não é bem assim. O atleta tem que ter muita força de vontade e uma ajuda psicológica para poder retornar às pistas. Você acompanhando o GP Rio de Atletismo, direto do estádio Célio de Barros, aqui no complexo do Maracanã. Reunindo cerca de 130 atletas, né, aqui para essa competição. 25 países. São grandes feras, né, alguns dos principais nomes do Brasil, do atletismo. Afinal de contas, está chegando o PAN e os atletas vão se preparando aí. E algumas estrelas do exterior, claro, algumas estrelas que estarão nos Jogos Pan-Americanos. A exemplo do Irving Saladino, o panamenho, que agora conquistou o salto em distância. E outros que evidentemente não estarão, né, nos Jogos Pan-Americanos, como o queniano, que venceu os 3.000 metros com obstáculos. Tem australianos, marroquinos, enfim, grandes feras participando desse GP Rio de Atletismo. E você acompanhando agora o lançamento do disco, né? A prova feminina aí tem a presença da Elisângela Adriano, a nossa medalhista de ouro no PAN de Winnipeg 99.
a Elisângela Adriano, que tem uma fera pela frente, a Yania Ferrales, de Cuba. Lembrando para você que daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do Felipe Massa, vencedor do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, se adaptando bem, né, às alterações do novo circuito, as novas alterações do circuito da Catalunha. Vencendo, portanto, o Felipe Massa. Lembrando para você que o Felipe Massa largou na pole position e venceu a prova, chega aos 27 pontos e é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos. E retificando aqui a classificação do Mundial de Pilotos, o Hamilton tem 30 pontos, o Alonso tem 28 pontos, 2 pontos a menos que o Hamilton, e o Massa 27 pontos, apenas um pontinho de diferença para o Fernando Alonso, que é o vice-líder, hein? E aí, Moreno, alguma aposta para o final da temporada? O Massa campeão. Opa, que beleza para você, Lauter. Endosso as palavras do Moreno. Daqui a pouquinho para você a entrevista do Felipe Massa. Tem ginástica também, a etapa de Ghent, né, lá da Alemanha, da ginástica. Você acompanhando no Sport TV com o Lucas Pereira. E aproveita o intervalinho da ginástica para acompanhar tudo que rola aqui no GP Rio de Atletismo. Estamos acompanhando, portanto, aí o lançamento do disco. Dá uma olhadinha na classificação aqui. A gente tem já a quinta rodada, né, de lançamentos. A Elisângela Adriano tem como melhor marca 59 metros e 30 centímetros. Mas a liderança é da Ferrales, a cubana, com 60 metros, 61 metros e 15 centímetros. A Ferrales, portanto, vai liderando o lançamento do disco. E fazendo dobradinha com a Barrios de Cuba, né? A Elisângela vai em terceiro lugar. Ah, vem fora, exatamente. Yerelis Barrios, a cubana, conseguiu agora, no seu quarto arremesso, a marca de 60 metros e 28 centímetros. E a gente viu ali a preparação da Renata Rezende de Figueiredo, brasileira, que tem como melhor marca 50 metros e 18 centímetros. Vamos ver se ela melhora aí no arremesso, ó, no lançamento. Não foi um bom lançamento, ela também não gostou muito. Sai ali meio decepcionada, né, a Renata. Vamos ver, ela tem 50 e 18, ela queimou a sua segunda tentativa. Esse foi o quinto lançamento, ó, a figura aí na arquibancada, mas traz uma mensagem importante, né, uma mensagem de paz. Eu pensei que fosse o torcedor da equipe da Jamaica também. Mas está ali fazendo a festa. A apresentação dos atletas que vão participar do salto triplo masculino. O número 185 do Brasil, Alavan Cristiano. Salto triplo também, e daqui a pouquinho. Não temos o Jadel Gregório, não. A prova que não tem o Jadel Gregório, que vai se preparando também em outras competições, vai fazendo um trabalho de polimento para os Jogos Pan-Americanos do Jadel. É o Jadel Gregório que deve competir só em Fortaleza e Belém do Pará. Ele decidiu não vir a essas competições agora em Uberlândia, nem aqui no Rio de Janeiro, porque realmente está numa fase de aprimoramento, de polimento no treinamento dele. Ele que esse ano, inclusive, conversando com ele por telefone, ele está treinando na Inglaterra, quer dizer, nas cercanias, ele está muito contente com o trabalho que está sendo realizado, com o acabamento do trabalho que está sendo realizado com ele, porque ele está sendo muito bem assistido e bem acompanhado lá. Leonardo Elisiário dos Santos. Dando uma passadinha só aqui na prova do salto triplo, né, que a gente tem muitos brasileiros, apenas um estrangeiro, que é o equatoriano Hugo Tila. A gente tem o Alafans Cristiano Flores Delfino, o Heleno Rodrigues, o Elton de Queiroz, o Rodrigo Mendes, o Thiago Caraíba, que agora há pouco esteve no salto de distância também, o Marcelo Aparecido da Costa e o Leonardo Elisário dos Santos são os brasileiros na prova. Moreno. Oi, Janaína. Vocês falavam do Jadel Gregório, ele também foi para o Grand Prix do Catar e venceu no salto triplo com 17,04. Nós vemos ali o movimento, a movimentação intensa, né, do revezamento 4 por 100 feminino se preparando para largar. Vai ser muito interessante podermos ver as duas equipes do Brasil, Brasil A e B, sendo trabalhadas, né, pelo maestro Katsuya Nakaya. Vamos ver como é que está o desenvolvimento dessas meninas para os Jogos Pan-Americanos. E aí no detalhe, a atleta fazendo a marcação para o pé
de ataque, de impulsão, na verdade, porque o pé de apoio fica atrás e o pé de ataque, ou seja, de impulsão, fica na frente. Aí a gente tem... Impulsiona o atleta. Aí tem as atletas, ó. A equipe venezuelana aí para você. Nós temos depois ali a equipe da Argentina. Aí estão as atletas da seleção da Argentina. Depois a gente tem a equipe A do Brasil. A equipe A do Brasil. Depois a equipe B do Brasil. Na sequência, a seleção chilena. A equipe do Chile para essa prova de revezamento 4 por 100 metros. Moreno. Diga. Estou aqui ao lado da McKinney, que agora há pouco saltou e se machucou no salto em distância. A suspeita de fratura na tíbia, viu? Ela está bastante mais aborrecida do que sentindo dor. Vamos ficar na torcida para que não seja, para que não se confirme, né, a fratura. É sempre muito chato para o atleta, né? Período de inatividade, de recuperação, de fisioterapia, tudo que trabalhou, né, Robson? Você que foi atleta sabe muito bem disso. Se machuca, aí tem que fazer o trabalho de fisioterapia depois para buscar todo o recondicionamento, o ritmo de prova, enfim. Mas em alguns detalhes, em alguns momentos é preferível você quebrar, né? Você ter o problema logo do que você ter uma fissura, porque tratar uma fissura é muito mais complicado, porque o atleta ainda se sente capaz de voltar na pista, estar na pista e está sempre tendo um probleminha exatamente no ponto que está machucado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a ginástica. Daqui a pouquinho o Lucas Pereira também traz pra gente as entrevistas coletivas da Fórmula 1. Felipe Massa falando da sua vitória no Grande Prêmio da Espanha. Felipe Massa muito na briga pelo título, hein? Terceiro colocado Massa, 2 pontinhos do Alonso agora no Mundial. E o impressionante Hamilton, o britânico da McLaren, o jovem, primeiro negro a pilotar um carro de Fórmula 1, liderando o campeonato com 30 pontos. Que temporada de estreia desse garoto, hein? Moreno, pelo que nós estamos vendo no posicionamento aqui das atletas na largada, quem abre para o Brasil A é a Rosimar Coelho Neto, passando o bastão para Tatiana Inácio. E no Brasil B, quem deve abrir é a Raquel Camilo da Costa, passando para a Lucimar Aparecer. Lucimar que faz parte do Brasil A, mas por ter viajado, não chegado a tempo para treinar com um grupo durante a semana, ela passou para a equipe B do Brasil. Vamos ficar de olho aqui, dando uma repassadinha, né, na equipe. Você já viu ali na tela os nomes das brasileiras, mas dando uma repassada aqui na equipe A do Brasil com a Luciana Alves dos Santos. Portanto, a Rosemar Maria Coelho Neto larga, depois passando ali para a Tatiana Regina Inácio. E depois vamos ver, tem a Luciana Alves dos Santos e também tem a Thaísa Barbosa Preste. As brasileiras aí na equipe A do Brasil, já no 4 por 100, hein? 2, 6, 3, 4, 5. Pelo menos aí eles deu. Já um momento de aferição ali do posicionamento, enfim, das atletas que vão estar na largada. E vamos agora com o Lucas Pereira. Daqui a pouquinho o Massa falando na Fórmula 1. Lucas Pereira. Bom, vamos então agora.